Aleluia. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus nos sejam multiplicados. Vocês que nos acompanham pelo canal do YouTube, aqui, a comunidade Irmãos em Cristo em Nova Odessa. Muito obrigado pela tua participação, sua assinatura no nosso canal. Temos sido agraciados a cada sábado, a cada final de semana, uma mensagem da exposição da Palavra de Deus aqui nesse ambiente. E nós somos muito gratos, Senhor, porque nós estamos fazendo uma viagem no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Nós chegamos no dia de hoje na mensagem número 40 mensagens. Na próxima semana, continuamos no capítulo 14, dando sequência à primeira viagem missionária de Paulo. Os irmãos têm acompanhado semana após semana, e nós temos aqui nesse ambiente, nós todos os sábados, aliás desde o ano de 2023, quando começamos, os irmãos lembram que nós fizemos um estudo do Evangelho de João, vendo capítulo a capítulo, versículo a versículo, e aí o Espírito Santo nos orientou a estudar o livro de Atos, e nós temos acompanhado o livro de Atos e nos mostrado o ponto de partida, o início da igreja cristã, mesmo sendo uma igreja primitiva. E nós estamos voltando a reunirmos como os primeiros discípulos do Senhor. E ao longo desses 20 séculos, a igreja, nós vimos muitos desvios da igreja, tivemos muitos avivamentos da igreja ao longo desses 2000 anos. Nós tivemos mais desvios do que avivamentos, lamentavelmente. Mas graças ao Senhor, então essa noite nós vamos ver aqui Atos capítulo 13, vamos ler do versículo 42 ainda e 43, que foram dois versículos que o Abner finalizou semana passada, nas duas últimas semanas. E nós vamos começar do versículo 42 até o 52, tá bom? Vamos fazer essa leitura juntos? Vamos só um minutinho. Pode voltar para a versão corrigida, revista de Almeida? Porque a minha versão da minha Bíblia é a revista atualizada de Almeida, senão vou ficar... Vamos de novo? Ao saírem, eles rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nos determinou: eu te constituí luz para os gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição
contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Estes os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Vamos orar mais um pouco. Querido Pai, nós chegamos a Ti confiadamente, Senhor, a fim de que o Senhor possa arrebatar o nosso coração essa noite. Inunda nosso coração com a Tua palavra, com o Teu Santo Espírito. Que o Espírito Santo possa nos instruir, possa soprar as mesmas palavras que foi soprada pelos seus apóstolos, pregando o Evangelho. Ó Espírito Santo, que o nosso coração possa estar transbordante de alegria, por causa da Tua palavra, por causa da Tua oferta, Senhor, que fizeste em nosso lugar. Hoje, Senhor, temos a Tua palavra, onde nós nos apegamos a ela com mais firmeza. Muito obrigado, querido Senhor. Sê conosco essa noite. Nos ajuda, Senhor, a transmitir a Tua palavra e dela, Senhor, extrair para a nossa vida diária. Nós Te glorificamos, nós Te exaltamos. Só Tu és digno de receber toda a honra e toda a glória, Senhor. Em nome de Jesus nós Te louvamos. Aleluia. Muito bom, meus irmãos. Então foi começado Atos capítulo 13 pelo nosso querido irmão Marcelo, naquele ajuntamento da Assembleia em Antioquia, onde eles estavam uma assembleia normal, irmãos reunidos, orando, jejuando, e o Espírito Santo, no versículo 2 de Atos 13, ele separa ali a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então o Espírito Santo chama e o Espírito Santo envia por meio dos irmãos da igreja de Antioquia. E o Marcelo nos ajudou muito falando de todo o operar do Espírito Santo nessa mensagem. Muito rico, irmãos, tem sido essas mensagens. Então, o versículo 13 de Atos 13 começa ali, eles navegando, aonde Paulo, Atos capítulo 13, o Espírito Santo separa Barnabé e Saulo, mas agora Paulo e seus companheiros. Então Paulo já tinha uma presença de muitos irmãos que estavam seguindo ele nessa viagem. E nas duas últimas mensagens, na semana passada e na semana retrasada, o Abner discorreu todos os acontecimentos do testemunho de Paulo em Antioquia da Psídia. Veja, o Abner gastou 2 sábados para falar uma mensagem onde Paulo entrou num sábado na sinagoga. Paulo entra num sábado na sinagoga, foi dada uma palavra, era costume judeu de quando vinha alguém de fora, dar uma oportunidade de uma palavra de encorajamento. Se tem alguma exortação, a palavra de exortação é encorajamento, falai. E Paulo aproveitou a oportunidade para discorrer toda a história e apontando para Jesus, mostrando para Jesus. O Abner discorreu tudo isso para a gente nas 2 últimas semanas. Então eles entram num sábado, os chefes da sinagoga concederam a Paulo o convite, que era um convite habitual, e Paulo, nessa oportunidade, ele explica toda a obra de Deus e a história apontando para Jesus. E aí, meus irmãos, Paulo ele mostra, no final, ele prega o Jesus ressuscitado. E ele faz várias citações para fazer lembradas as palavras dos profetas e dos salmos para os judeus. Então, Abner não mostrou ali, ele faz citações do Salmo 2,7, de Isaías 55,3, Salmo 16,10, a fim de trazer lembradas as palavras dos profetas aos judeus. E os versículos 38 a 41, Paulo, ainda ali o Abner nos mostrou, ele faz uma promessa e um alerta. Ele aplica a verdade de quem Jesus é e o que ele fez por nós. Ele faz uma citação de Abacuque 1:5.
Então, meus irmãos, essas cidades onde Paulo e Barnabé estavam situados, pode colocar aquele mapa para mim, por favor? Eu queria só fazer uma situação para os irmãos, situar os irmãos no ponto de vista da história, e isso tem muito a ver com a palavra, irmãos. Então vejam, eles saíram de Antioquia, ali da Síria, Atos capítulo 13, versículo 1, fizeram a viagem e subiram até uma região chamada Ásia Menor. A Ásia Menor hoje, ela é localizada na área central da Turquia, a região da Galácia. Ali nós temos 4 igrejas: Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, e Perge da Panfilha, que é ali situada bem na costa do mar Mediterrâneo. Essa região dessas igrejas, dessas cidades, Paulo ele entra na sinagoga num sábado, e uma semana ele levanta irmãos ali em Antioquia da Psídia. É o que nós vamos ver hoje, o finalzinho desse capítulo 13. E essa região era composta dessas cidades, chamava-se região da Galácia, chamava-se Galática Romana. Era ainda uma região dominada uma região dominada pelo Império Romano. A partir do ano 9 a.C., os romanos dominaram essa região da Galácia, eles chamavam de Galática Romana, por isso deu o nome Galácia. E essa região da Galácia, há 3 séculos antes de Cristo, havia ali os frígios e os celtas. Os celtas, eles desceram da Europa e vieram para essa região. Os celtas, eles foram narrados na história como os bárbaros. E os frígios eram pessoas de faísca rápida. Eles pegavam fogo rápido, qualquer briga eram os frígios. E nós vamos ver o que isso, na história, teve influência na época de Paulo, quando Paulo pregou o Evangelho. Está um pouco alto aqui, né? Ah, perfeito, desculpa. E aqui, irmãos, aleluia. E aqui, no sábado seguinte, que é o dia de hoje, o sábado anterior, Abner nos mostrou quando eles chegaram na sinagoga. E Paulo fez toda a história dos profetas, dos salmos, apontando para Jesus. Versículo 44, pode tirar o mapa, foi só para situar os irmãos. No versículo 44, nós estamos agora no sábado seguinte. Por quê? Versículos 42 e 43, eles saíram da sinagoga, no versículo 43, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiram. Eles quem? Os judeus e os prosélitos. Eles seguiram e pediram para continuar no sábado seguinte essas palavras. Então Paulo e Barnabé persuadiram, ou seja, encorajaram eles a perseverar na graça de Deus. Veja, eles chegaram no sábado, pregaram a palavra, apontaram para Jesus, pregaram Jesus ressuscitado, e aquela palavra causou um impacto muito grande naquelas pessoas. Então eles pediram para que no sábado seguinte continuassem a falar as mesmas palavras. E agora nós vamos dar continuidade do sábado seguinte. Versículo 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Nos tempos de hoje, as notícias correm rápido, né? Nós temos hoje redes sociais, televisão, jornais, revistas, quando tem algum acontecimento. Mas naquela época, as notícias de que ia chegar uma pessoa numa cidade e falar uma palavra nova, todo mundo da cidade queria ouvir. Então vocês imaginam essa cena, quase toda a cidade de Nova Odessa vai para um lugar para ouvir alguém falar. Que coisa maravilhosa, irmãos, alguma coisa nova. E aí o que aconteceu? Quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Só quero voltar um pouco aqui, naquele mapa que os irmãos viram, aquela região da Galácia, quando Paulo e Barnabé viajaram para essa região,
Em Gálatas capítulo 4, versículo 13, irmãos, tem algo precioso, uma nota para nós entendermos. Vamos abrir? Eu não podia deixar isso para os irmãos. No estudo dessa mensagem, o Espírito Santo me incomodou e eu vi isso daqui na palavra. Atos capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 13. Os irmãos acharam? E vós sabeis que eu vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Repare, irmãos, mais tarde, o apóstolo Paulo escreve uma carta aos Gálatas. Quem são os Gálatas? Os Gálatas são todos os irmãos que Paulo levantou nessa primeira viagem com Barnabé naquela região da Galácia. Mais tarde, várias igrejas se tornaram os Gálatas. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele escreve aos irmãos daquela região. E na sua viagem, pela primeira vez, ele estava doente. Segundo os historiadores, naquela região da planície do mar Mediterrâneo, no início do primeiro século, a malária era uma doença muito forte naquela região. E segundo os historiadores, irmãos, não estou falando do lado da Bíblia, tá? Eles acreditam que Paulo tenha contraído a malária e aquilo causou muitas dores. Lógico, no século XIX, agora, recentemente, que foi descoberto a causa da malária. É o mosquitinho fêmea que causa a malária. E a malária, ela causa muita enxaqueca, muitas dores fortes de cabeça. E Paulo, lá em Atos 16, ele estava percorrendo uma região frígio-gálata e o Espírito Santo não permitiu que ele ficasse. Paulo, então, ele subiu para as regiões mais altas. Por quê? Quando você está numa região mais alta, você não tem muita doença. A doença, ela se dá numa planície, onde tem muitos charcos e lodos, onde há muito mosquito. Segundo os historiadores, estou falando um ponto histórico para os irmãos, tá? Então Paulo, quando ele vai para Antioquia da Pisídia, lá em cima, na região alta, onde está aquelas regiões das cidades da Galácia, ele estava doente no meio dos irmãos. Irmãos, vamos aqui examinar. Uma pessoa doente chega num lugar, e ele fala em Gálatas capítulo 4, versículo 14, que vocês me receberam com muito amor. Os irmãos ali, as pessoas, os gentios, receberam com muito amor. Imagina você, uma pessoa doente, uma dengue, por exemplo, que hoje deixa qualquer um na cama, ir num lugar para pregar o Evangelho, e a pessoa ter disposição ainda para pregar o Evangelho. Então, Paulo, ele fala em 2 Coríntios capítulo 12, que talvez isso seja um espinho na carne dele. Ele tinha um espinho na carne, era uma doença, e por 3 vezes ele havia rogado ao Senhor. E o Senhor falou: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo e Barnabé estavam ali pregando no capítulo 44. No versículo 44, ele diz o seguinte, no versículo 45, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Esses judeus estavam mais preocupados em serem populares, né, a popularidade, do que servirem a Deus. Quando uma pessoa é mais popular, tem muitas pessoas que ficam cheios de inveja. Esses judeus estavam com muita inveja de Paulo e Barnabé. Diz uma nota aqui que não podemos todos ter o mesmo nível de popularidade, mas todos podemos servir e agradar a Deus no mesmo nível que Jesus Cristo. Glórias ao Senhor. Então, irmãos, as pessoas naquela época não tinham nada. Quando via alguém de fora e viram 2 missionários proclamando a palavra de Deus, não era apenas uma novidade, mas era o poder da palavra do Senhor.
que convencia as pessoas. Então Paulo, versículo 46, então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí nos voltamos para os gentios. Sabe, irmãos, quando a palavra ela é pregada, há muita oposição. E aqui, em uma semana, eles estavam levantando uma igreja. E eles estavam pregando ousadamente. E Paulo e Barnabé, eles respondem contra essa oposição dos judeus. Eles responderam corajosamente. Como? Eles tinham, irmãos, um zelo maravilhoso pelas coisas de Deus. Eles criam em tudo o que eles falavam. Falando ousadamente, eles acreditavam a verdade sobre o Jesus ressuscitado, eles pregavam o Cristo ressuscitado, e eles repreenderam aqueles que rejeitaram Jesus, deixando claro para eles que para os judeus era um privilégio que a palavra fosse pregada primeiramente para os judeus. Mas como os judeus rejeitaram, mesmo lá na época do Senhor Jesus, a Bíblia nos mostrou a semana passada, eles tinham a Torá, a lei, eles tinham os profetas, eles tinham os salmos, e o próprio Messias estava com eles discorrendo todos os sábados na sinagoga, e mesmo assim eles rejeitaram o Messias. E Paulo ele repete as mesmas coisas, ele fala: posto que a rejeitais, primeiramente nós estamos pregando a vocês, mas vocês rejeitam a palavra. Irmãos, que privilégio dos judeus receber a palavra de Deus primeiramente. Então agora eles estavam rejeitando, e aí surge a inveja, porque os gentios estavam sendo colocados num posto melhor ou maior do que os judeus, e isso criou inveja, e com a inveja vem ciúmes, e com ciúmes vem a rejeição. Que o Senhor possa tirar tudo quanto é sentimento da carne do nosso coração, que nós não possamos rejeitar a palavra de Deus em aspecto nenhum, irmãos. Puxa, versículos 49, versículo 47, Paulo, falando para esses judeus, ele faz mais uma citação do Antigo Testamento. Isaías 42:6, Paulo cita, dizendo: porque o Senhor assim nos determinou, eu te constituí luz para os gentios, a fim de que sejas a salvação até os confins da terra. Essa palavra, essa citação de Isaías 42:6, estava se cumprindo ali, naquele momento, porque os judeus, mais uma vez, estavam rejeitando a palavra do Senhor. Os irmãos lembram que quando o Senhor foi convidado a entrar numa sinagoga, ele leu a passagem de Isaías, e ele falou que, ali na passagem de Isaías, que era o ano aceitável ao Senhor para abrir os olhos dos cegos, dar a luz para os gentios, e o Senhor Jesus fecha o livro da lei falando: essa palavra se cumpriu no dia de hoje, se referindo a ele, o Messias. E aqui, esses judeus, depois de muito tempo depois, nessa cidade, rejeitaram a palavra de Deus. Mas os gentios, graças a Deus, né? Os gentios, versículo 48, ouvindo isto, qual era a reação dos gentios? Já que os judeus rejeitaram, fizeram oposição, os gentios ouvindo a palavra de Deus. Então a palavra, aqui no versículo 48, os gentios ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Irmãos, Deus destinou para a vida eterna. Paulo ele escreve a Timóteo que Deus deseja que todo o homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade.
A porta da vida eterna Deus deu a todo homem, mas eu só entro por meio dela quando eu creio em Jesus Cristo e recebo remissão de pecados para a vida eterna. Paulo estava pregando isso, crer para ser destinado para a vida eterna. Irmãos, que bênção a palavra sendo espalhada ali. E aí versículo 49, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda, aí já não era mais a cidade, irmãos. Aqui nós estamos ainda em Antioquia da Psídia, situados onde o Abner trouxe as duas últimas mensagens. Mas na verdade, a palavra se espalhou em toda a região, porque a região era a região da Galácia. Então a palavra começou a se espalhar. Mas, de novo, irmãos, aonde tem a palavra do Senhor, levanta-se um grupo de cristãos novos, sedentos pela palavra, amando a palavra. Satanás, o diabo, não, ele fica furioso, ele levanta oposição. E repare que a oposição, ela não vem dos gentios, ela vem dos religiosos. Sabe, irmãos, eu e você na nossa trajetória cristãos, nós temos mais oposição dos religiosos do que das pessoas que não têm o Senhor. É ou não é verdade? A religião, ela é tão cega que chega ao ponto de perseguir, de maltratar. E aqui, os judeus, versículo 50, essa grande oposição, quando o evangelho é pregado, pessoas são salvas, pessoas são levadas à vida eterna, as pessoas estão transbordantes de alegria. Irmãos, não tem coisa melhor do que a primeira alegria da salvação, é ou não é verdade? Quando eu e você cremos no Senhor, aqueles primeiros dias, que alegria! E essa alegria, irmãos, ela tem que percorrer toda a nossa vida cristã. A alegria não é só a alegria da salvação, mas a alegria é um fruto do Espírito, que tem que permanecer em toda a nossa vida cristã. E essa igreja, irmãos, ela nasceu um pouco mais do que uma semana. Em um sábado, eles pregaram na sinagoga, e agora toda a cidade foi ouvir a palavra. Olha como a palavra de Deus se espalha rapidamente. Isso é uma resposta maravilhosa aqui nos versículos seguintes. Então, aqui, onde quer que haja, irmãos, um renascimento, algo fresco, algo novo do Senhor, o segundo grupo levantado é do diabo, que vira uma oposição forte. Versículo 50, os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição. É interessante que a religião, os judeus, eles instigaram as mulheres. Não vou falar nada sobre as mulheres. Mas por quê, irmãos? Eles instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade. A estratégia é tão maligna, porque se eu alcanço a mulher, eu alcanço o marido. O que eles fizeram aqui? Levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé ao ponto de expulsarem do seu território. Irmãos, que coisa! Como a religião, ela é terrível. Ela se opõe, ela instiga, ela tem coisas malignas por trás para fazer uma perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando do seu território. O William Barclay, que é um teólogo muito conhecido, ele dá uma nota referente a isso daqui, eu vou ler para os irmãos. Nesta época, a religião judaica, ela tinha um atrativo muito especial para as mulheres. O mundo antigo daquela época, no primeiro século, irmãos, era um mundo muito imoral, muita imoralidade, principalmente no âmbito sexual para as mulheres. Por quê? Essa colonização romana naquelas cidades, tudo que era imoral de Roma
era levado para cidades onde Roma colonizava. E misturado à cultura grega da época, a cultura grega da época tinha muitos templos pagãos, politeístas, adoração a muitos deuses. Então era muito comum essas cidades ter uma imoralidade muito, mas muito ruim. Então, a vida familiar estava se deteriorando rapidamente. Alguma coisa diferente dos nossos dias de hoje? Preste atenção, irmãos. No primeiro século, as que mais sofriam eram as mulheres. A religião judaica pregava uma ética altamente pura e austera a uma vida limpa. Muitas mulheres se reuniam em volta das sinagogas, porque não era permitido a mulher entrar numa sinagoga, só os homens. Muitas vezes se tratava de mulheres de boa posição social, que encontravam nesses ensinos o que tanto desejavam. Muitas se convertiam em prosélitas. Eu já falei uma vez, prosélitos e piedosos. São duas categorias de gentios da época. Os prosélitos seguiam todo o calendário judaico, inclusive a circuncisão. Eles circuncidavam. Mas os piedosos seguiam também o calendário judaico, mas não se circuncidavam. Mas todos seguiam a religião judaica. Então essas mulheres, elas encontravam nesses ensinos e mais temerosas a Deus. Os judeus persuadiram essas mulheres que incitassem a seus maridos, muitos dos quais eram magistrados, ocupavam posições sociais, influentes, que tomassem medida contra aqueles pregadores cristãos. Irmãos, que coisa mais terrível, essa trama da religião judaica. É ou não é verdade? Então, eles instigaram, e no versículo 51 tem algo interessante. O que eles fizeram? Qual foi a reação de Paulo e Barnabé? E estes, versículo 51, os irmãos estão lendo? E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Era muito comum, irmãos, a circunvizinhança, as cidades serem bem coladas uma na outra, como nós hoje aqui, né? Nós estamos aqui a quantos quilômetros de Americana? 1 quilômetro, né? É, Nivaldo? 1 quilômetro de Americana, 2, bem pertinho aqui de Americana, a menos de 2 quilômetros aqui de Sumaré. As cidades eram muito próximas, então era uma região. Como hoje, região metropolitana de Campinas, é composta de 39 cidades. É a RMC que eles consideram aqui. Então eles saíram e partiram, sacudindo contra aqueles o pó dos pés o partiram. Sacudir o pó dos pés, irmãos, é uma orientação do próprio Senhor Jesus. Em Mateus, capítulo 10, versículo 14, dá para colocar para a gente aqui? O povo judeu, ele tinha um hábito de, quando eles entravam ou passavam dentro de uma cidade gentia, ao deixar a cidade, eles sacudiam a poeira dos pés, porque é como um gesto dizendo: não queremos trazer nada dessa cidade gentia conosco. Então, nesse sentido, Paulo, eu não quero trazer nada comigo de vocês religiosos, rejeitadores de Jesus. Então Paulo sacudiu os pés daquela cidade por causa dos judeus e não por causa dos gentios, irmãos. Então o Senhor Jesus, ele fala: se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela cidade, não é isso? Sacudiu o pó dos vossos pés. Isso era um hábito judeu. Então o que eles fizeram? Saíram daquela cidade por causa da perseguição dos judeus. Versículo 52. Vamos ler todos juntos esse versículo junto? Vamos ler bem forte? Versículo 52 de Atos. Vamos? Porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. As irmãs agora, só as irmãs. Os discípulos, porém, transbordavam
Agora os irmãos, para acordar. Amém. Irmãos, eles estavam tão cheios que eles estavam fazendo a vontade de Deus, pregando o Evangelho. Eles estavam vivendo a vida deles de acordo com os ensinamentos de Jesus. Eles estavam compartilhando o Jesus ressuscitado, pregando o Jesus ressuscitado, pregando a vida eterna para as pessoas. Eles sabiam que estavam fazendo a diferença no mundo daquela época, e isso os preenchia de alegria. Puxa, irmãos, vamos meditar aqui. Será que nós, nos dias de hoje, será que a imoralidade diminuiu tanto como no primeiro século, como hoje? Não, na verdade ela, acho que nem quadruplicou, ela está 10, 20, 100 vezes mais. Nós hoje temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos as palavras do Senhor dentro de nós. Nós somos, irmãos, como Paulo fala, embaixadores de Cristo. Nós somos uma carta viva para as pessoas. Somos ou não somos? Quanta diferença faz você cumprimentar uma pessoa apenas com um bom dia? Faz ou não faz uma diferença? O seu bom dia para alguém pode ser um bom dia cheio de alegria, manifestando ali a alegria, manifestando Deus na sua humanidade. Nós precisamos, irmãos, manifestar a piedade, que é Deus em nós, na nossa carne. Na nossa humanidade, nós precisamos mostrar quem é, que nós temos Jesus em nós. E aqui eles estavam, irmãos, fazendo uma diferença no mundo, e isso preenchia eles de alegria. Essa alegria não era uma emoção passageira, era uma alegria profunda e duradoura. Você ser perseguido e ser expulso de uma cidade, de um território, e você sair transbordando de alegria do Espírito Santo, oh irmãos, puxa vida, será que eu e você, nos dias de hoje, sofre uma perseguição, sofre uma calúnia, sofre, sei lá, alguma coisa, e qual é a atitude que eu e você tem? Fica triste, fica aborrecido, fica invocado. Mas aqui nós precisamos estar cheios de alegria do Espírito Santo. Então, irmãos, não era uma emoção passageira, era uma profunda alegria que vinha do Espírito Santo. Essa alegria ajudava eles a enfrentar os desafios e dificuldades que encontravam na jornada. Paulo estava doente na sua primeira viagem, quando ele foi pregar o Evangelho. Aquela região, irmãos, era uma região alta, onde eles desceram no mar Mediterrâneo e tiveram que atravessar montanhas. Diziam os historiadores que era uma das regiões mais perigosas daquela época. Paulo, ele fala depois, nas suas cartas, nas caminhadas de ladrões e salteadores. Muitos ladrões e salteadores assaltavam caravanas que passavam naquelas estradas. Mas o apóstolo Paulo, aqui, e Barnabé, não se envergonharam do Evangelho, pregaram o Evangelho. E aquilo é uma alegria cheia do Espírito Santo e uma alegria constante. Então, irmãos, eles sabiam que Deus estava ao seu lado, nada poderia detê-los. Como está a minha e a sua jornada hoje? Está cheia de desafios? Cheia de dificuldades? Não precisa levantar a mão. Cada um de nós sabe quais são os nossos desafios, quais são as nossas dificuldades do dia a dia, do trabalho, das dificuldades que temos hoje para ganhar o nosso sustento, as dificuldades que temos, talvez até no lar, o cônjuge, com os filhos, na criação de filhos.
Essa é a nossa trajetória, irmãos, ela é pautada de grandes dificuldades. Mas por causa disso vai tirar nossa alegria? Jamais. Paulo ele escreve aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor, todavia vos digo, alegrai-vos. Paulo ele fala de uma alegria, irmãos. Puxa, irmãos, como eu tenho orado por isso. Puxa, nós precisamos restaurar a alegria da nossa salvação. Precisamos ou não precisamos? Essa passagem, irmãos, nos mostra aqui no versículo 52 que a alegria, ela é uma parte fundamental da vida cristã. Quando estamos cheios do Espírito Santo, essa alegria ainda é mais profunda e duradoura. É ou não é? Em algum momento, mesmo que a nossa vida seja oscilante, seja aquele gráfico, né? Mas daqui a pouco esse gráfico desce. Irmãos, mesmo que a nossa alegria seja uma alegria ainda de altos e baixos, mesmo assim o Espírito Santo está dentro de nós. Está nos assistindo nas nossas fraquezas. Porque, segundo Paulo em Romanos 8, não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, gemendo com gemidos inexprimíveis. Oh Senhor! Sabe, irmãos, a alegria ajuda-nos a enfrentar os desafios e dificuldades que encontramos em nossa jornada e nos dá força para continuar seguindo a palavra de Deus. A primeira coisa que eles sugeriram, que eles encorajaram esses novos crentes, duas coisas, irmãos, que nós precisamos ter ainda, não só para esses crentes. Eles falaram, versículo 43, persuadiram a perseverar na graça de Deus. Versículo 44, eles foram ouvir a palavra de Deus. Eu e você precisamos perseverar na graça de Deus e continuar ouvindo a palavra de Deus. Irmãos, perseverar na graça de Deus e continuar ouvindo a palavra de Deus vai nos encher de alegria. E a alegria é um fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim e em você, irmãos. Nós precisamos resgatar, restaurar as alegrias da nossa salvação. O Salmo 32, versículo 11, nos diz assim: alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós justos, e exultai, todos vós que sois retos de coração. Paulo, em suas cartas, ele usa muitas citações do Antigo Testamento, principalmente dos Salmos. Que o Senhor possa nos restaurar, irmãos, a alegria da nossa salvação. Que nós possamos, irmãos, voltarmos ao Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é aquele que está habitando em mim e em você. E nós precisamos rogar ao Senhor, pedir para o Espírito Santo nos resgatar a alegria da nossa salvação. Muitas vezes ficamos deprimidos, ficamos imóveis em algumas situações. Nesse momento nós precisamos voltar ao nosso espírito, voltar no nosso interior, acalmar o nosso coração e orar ao Senhor. São muitas dificuldades, muitas situações, irmãos, que às vezes nos tiram, que às vezes nem pensamos que somos cristãos, é ou não é verdade? As pessoas que não têm o Senhor, elas recorrem a muitas outras coisas. E muitas vezes eu e você não recorremos ao nosso interior buscando a presença do Espírito Santo. Que o Senhor possa nos dar essa direção. E eu queria encorajar a gente finalizar essa reunião cantando um hino. Que o Senhor possa nos guardar e nos dar esse encorajamento de estar cheio de alegria e do Espírito Santo. Vamos finalizar a reunião, vou pedir para todos ficarem em pé. Vamos cantar um hino chamado Quero que valorize o que você tem. Aleluia! Jesus é o nosso Senhor.